A Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim são hoje ainda, 25 anos depois, documentos fundamentais quando falamos dos direitos das mulheres. Existiram áreas inovadoras, como, por exemplo, os direitos das raparigas, que foi a primeira vez que este assunto foi tratado, também as mulheres e a comunicação social, a importância das ONGs na implementação das políticas para a igualdade nos diversos Estados, também as mulheres e o ambiente. Nós convivemos com quase outras 5.000 mulheres. Nós estivemos no fórum a representar a CIDE, nós estivemos no fórum paralelo à conferência. Era um ambiente de grande entusiasmo, de grande militância relativamente às questões da igualdade, relativamente às questões da representação política das mulheres. O que é que me lembro dessa época foi das várias reuniões e encontros de natureza científica envolvendo o Ministério da Justiça e também o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E achei interessante que em qualquer desses lugares, instâncias de decisão, havia mulheres e eram elas que corporizavam as instituições que se movimentavam para preparar a quarta Conferência Mundial das Nações Unidas. Recordo que a doutora Ana Vicente, que era a presidente da CIDE à época, numa das conferências que tiveram lugar na Universidade Católica, precisamente para a preparação, dizia que uma das mais importantes missões era levarmos à ação aquilo que eram os documentos que estavam a ser preparados e que pelo menos se fizessem compromisso no final, como veio a ser assinado e ratificado por 189 países, o que é de facto único no mundo. Muitos dos países que ratificaram a Beijing Declaration e depois a plataforma de ação, até esta terminologia nos liga diretamente um enunciado, uma série de propósitos que estavam definidos e que eram consensuais para que fosse possível aquilo que era o lema da conferência: desenvolvimento, mulheres, desenvolvimento e paz. E ver como essa panorâmica traçada e elencada não poderia ficar só naquilo que era um testemunho escrito, implicavam diretamente a ação, passar para o terreno. 12 áreas estratégicas, cada uma delas tinha várias medidas muito concretas. Eu às vezes penso, porque é que as Nações Unidas não tornou a fazer outra conferência sobre os direitos das mulheres? É porque esta foi tão completa, não é? Que ainda hoje, quando se fazem conferências, a Comissão do Estatuto das Mulheres das Nações Unidas fazem a reafirmação Pequim mais 5, Pequim mais 10, Pequim mais 20, porque aquela plataforma continua a ser de grande atualidade. Dizer ainda que, ao contrário de outras conferências das Nações Unidas, as delegações das ONGs não ficaram próximas das delegações governamentais, não ficaram na mesma cidade. Não sei, certamente, porque o Estado chinês teve receio de muitas manifestações na própria cidade de Pequim, então colocou-nos a 40 km na cidade do Airu. Aquilo era uma cidade das mulheres. O Airu, que era o local, o local onde estava sediado o espaço para nos encontrarmos, onde foi montada inclusivamente uma tenda gigante, que era aquela em que podíamos fazer algumas intervenções, chamar-lhe-íamos hoje talvez alternativas, porque não estavam na agenda e que nos permitiam alguma crítica. Esta Conferência das Nações Unidas foi mesmo marcante. Marcante porque nós vivíamos ali a experiência de mulheres de vários países, não é? Por exemplo, as fanatecas, com a sua lâmina
a dizer que queriam entregar essas lâminas, que não queriam mais fazer orfanado, não queriam mais fazer mutilação genital feminina. São imagens que nos ficam para sempre, não é? Porque eram as próprias protagonistas, eram as próprias mulheres que estavam lá a exigir esses direitos. Nós diariamente tínhamos mais de 40 workshops para assistir. Recordo-me de fazermos um cordão de proteção às mulheres do Nepal, porque havia na altura uma grande repressão e de fazermos barreira aos espiões que estavam a tirar fotografias. Também os fotografávamos para eles se afastarem. A qualquer momento, ao vivo, havia representações no meio da rua, de situações que afligem as mulheres, e eu recordo de uma que me chocou imenso, que foi uma representação de um apedrejamento. Portanto, extremos no mundo com necessidades muito análogas de liberdade. Tenho uma figura que também esteve presente nessa conferência e que teve uma das intervenções mais eloquentes também, Helvi Sipilä, uma finlandesa que tinha estado com o lugar de maior destaque de decisão e de poder nas Nações Unidas. E a ela se deveu também o importante vocabulário a ser considerado como humano, em vez de mulher, homem, ou seja, levar também deixar o falso neutro e partir para uma questão que fosse de facto a humanidade. Este mundo alterou-se muito nestes últimos 25 anos. E nós podemos dizer que hoje os movimentos de mulheres no mundo são menos enquadrados em conferências deste tipo, não é? São mais soltos, surgem grupos dos mais diversos, pelas mais diversas causas. Sabemos que hoje aquilo que chamamos a interseccionalidade, ou seja, as múltiplas discriminações que caem sobre as mulheres, está muito mais evidente na atualidade. E em Portugal, não é? Nós temos diversas associações e grupos e é muito importante que nós não entendamos que esses grupos levam à dispersão, que esses grupos levam à desorientação, à desorganização. Não, antes pelo contrário, é preciso somar todas essas energias e saber trabalhar de forma diferente no meio da diversidade. Evoluímos bastante. Evoluímos no sentido do reconhecimento atual dos direitos das mulheres como sendo direitos humanos. Evoluímos no sentido do empoderamento das mulheres relativamente à política e à sua representação. Evoluímos relativamente à proteção das raparigas e das crianças. Evoluímos a partir do momento em que o Estado toma como sua tarefa fundamental a proteção das crianças e a efetivação da igualdade de género. Os desafios que permanecem são essencialmente a necessidade de empoderamento das mulheres a nível económico, portanto acabar com a feminização da pobreza, permanecem ainda os desafios relativamente à igualdade de remuneração, relativamente à violência de género. Ainda estamos em situação bastante preocupante. Ao longo das várias intervenções, uma das frases-chave, que seria para mim aquela que me ficou
até hoje, sem dúvida, quando Hillary Clinton levantou a audiência toda ao referir, de uma vez por todas, assumamos que os direitos das mulheres são direitos humanos. Representa uma conquista muito importante para as mulheres, um despertar para todo o mundo, um olhar para a nossa realidade e a vontade de alterá-la. Há memórias que nos ficam para sempre. 25 anos depois eu continuo como que a reviver todos esses momentos vividos. Para as mulheres foi sobretudo importante perceberem aquela ideia de, já mesmo no princípio do século XIX, de sisterhood, de sororidade, porque há causas que de facto beneficiam desse olhar o mundo através dos olhos das mulheres. E é nisso que eu creio que temos que continuar a pensar que não estamos sós, mas também com uma consciência muito forte de que não podemos deixar de estar atentas, porque aquilo que se constrói demora muito tempo, mas para destruir basta uma fração de segundos.